Também? Sim, bem, bem. Eu lamento que a oração do pastor Ciro não foi gravada, ou se foi gravada, eu vou querer que seja adicionada na hora da, na hora da publicação do nosso vídeo. Tá, vamos nos entender aqui. Eu vou pedir que você separe um tempinho daqui a pouco para pensar, não é para orar. Você vai fechar seus olhos, se quiser, você vai baixar sua cabeça, mas eu vou pedir para fazer um exercício daqui a pouco. Mas deixa eu falar uma coisa primeiro. Intitulamos a mensagem de hoje O Encontro com Seu Maior Medo. O que Jesus tem a dizer? O encontro com seu maior medo e o que Jesus tem a dizer. Não sei se o Thiago tem isso. Eu me lembro quando eu cheguei no Brasil e nós estávamos na tarefa evangelística e uma das perguntas que eu fazia naturalmente era: qual é o seu medo? Assim, eu estava conversando com a pessoa e perguntava. Para mim era natural perguntar aquilo. Qual que é o seu maior medo? E era mais ou menos como se eu cuspisse na cara. Não, eu não tenho medos. Assim, desse jeito. Não, não. Não, medo eu não tenho. Eu tenho um pouco de receio e tal. Medo eu não tenho. Incrível. Incrível. Eu não sei apreciar se isso era uma questão só daquela cidade na qual eu estava trabalhando ou se é uma questão regular no Brasil das pessoas não conseguirem responder direta e abertamente à questão dos medos. Mas, seja como for, a história está aí para começarmos nossa pregação de hoje. Aqui vem um exercício. Eu vou querer que vocês olhem um pouco de tudo que está acontecendo, tudo que tem acontecido no culto. Acho que pouca coisa eu tenho para acrescentar do que eu já estou vendo que está acontecendo. Estou vendo que o Senhor se está movimentando, está trabalhando. Eu acho isso lindo quando isso acontece. E eu queria que você separasse um pouquinho de tempo, 30 segundos, 1 minuto, para você pensar qual é seu maior medo. Você pense sobre isso, o seu maior medo. O que ele rouba a paz? O que tira de você? O que angustia você? O que faz com que o outro te controle? Se você não sabe identificar seu medo, o que é aquilo que quando alguém chega perto, aquilo te controla? Eu não sei quantos assistiram a chamada em vídeo que eu fiz, mas no vídeo eu coloco 2 segundos para testar, para pensar. Eu imediatamente volto e digo, não preciso de tanto tempo, me sobrou. Todos nós sabemos qual que é o medo. Mas às vezes vivemos tão corrido que não reparamos, não prestamos atenção em nosso medo e como ele nos controla. Tem uma frase muito interessante que diz: aquilo que não dominamos, em algum momento nos dominará. Essa é uma frase muito interessante. Outra frase, um provérbio nigeriano, não sei se o Thiago tem aí, mas é com esse que eu vou terminar, não me achem blasfemo, pelo amor de Deus, mas é com esse que eu vou terminar lá, a mensagem vai ser: o mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. O mesmo sol que endurece a cera, perdão, que derrete a cera, endurece o barro.
Então, quando nós falamos de medos, evidentemente que eu não posso falar de um medo apenas meu. Eu tenho, ou eu tinha, um medo que me dominava. Tinha um medo que acabava com tudo comigo. Tá? Que permitia ser governado, levado de um lado a outro, submetido, tudo. Depois nós vamos ver um pouco disso, mas eu não vou falar do que se trata. Mas, então, eu tenho que falar de medos que são universais. Medos que são comuns a todos nós. Então, eu fui atrás, eu fiz meu dever de casa. O Cleberson está, às vezes, pedindo ajuda para ver como vamos dirigir, me ajuda aqui, me ajuda lá. Aí, hoje, eu peguei e mandei a cópia do esboço, né? Falei, é isso aqui, ó. Isso aqui vem sendo gestado já há 1 mês e meio. Lá no grupo, eu falei, a próxima mensagem é João 11, pronto. É isso. Por exemplo, falando de medos universais, 75% das pessoas têm medo de falar em público. Ou seja, se vocês fossem a população mundial, todos vocês, apenas esse primeiro banco aqui consegue falar em público sem medo, sem pavor. Nós não estamos falando de medo superficial. Estamos falando daquele medo paralisante, aquele que te derruba, aquele que mexe com você, ou melhor, que inutiliza você, que faz de você um trapo, que é aquele que o diabo utiliza para te judiar, te massacrar. Esse medo que estamos falando. Então, mundialmente, 75% das pessoas não conseguiriam falar em público. Mas esse, por mais que é um medo universal, não me interessa. Por quê? Porque essa percentual tão alta da população, imagine, né? Somente o banco da frente conseguiria falar em público, pode passar a vida inteira sem precisar falar em público. Pode terceirizar. Lembra aquela situação quando você estava no colegial e precisava apresentar uma aula e tremia na base? E você fazia em grupo, eu quero ir em grupo. E aí você tinha o cara que gostava de falar, ou a menina que gostava de falar, e você a colocava na frente, né? Já alguns riram, né? É isso mesmo. Por quê? Porque você vai evitando a coisa. Então não é um medo que me interessa. Eu quero falar dos medos existenciais, aqueles medos que nos levam à beirada da existência e da essencialidade, que mexem com a nossa identidade. Isto é, com quem nós somos. Com quem nós somos. Por exemplo, eu vou colocar um caso de medo aqui, tá? Que mexe com muita coisa. E que se concretiza. A questão é quando esse medo se torna concreto, o que acontece com você? Porque isso é medo. Então, eu vou elencar alguns medos. Por exemplo, é típico que uma criança tenha medo da separação dos pais ou da morte de um deles. É típico. Isso é típico. Quando os pais estão bem, a criança está feliz. É a única coisa que importa. Não interessa se tem dinheiro, se não tem. Não interessa se tem videogame, se não tem. Não interessa nada disso. Tonto é aquele que coloca uma eletrônica na mão de filhos pequenos. É tonto. Está perdendo, está entregando o filho na realidade. Tá? O que o filho pequeno precisa é do pai e a mãe juntos. O filho é um pouquinho mais velho, o adolescente, precisa do pai e a mãe juntos. Ao ponto tal, você pode ver que divórcios com filhos adultos mexem com os filhos adultos. Desestrutura ele. Não é brincadeira. Crianças têm medo do escuro. Para mim, esse foi um medo assim. Eu tive medo do escuro, mas consegui sobrepuxar ele. Me parecia tonto ter medo do escuro, mas é verdade. O medo de se perder, de ser abandonado, largaram para trás. Quem que não lembra daquele filme do Natal, né? Em que aquele menino, né, qualquer um que seja, foi simplesmente esquecido. Esqueceram de mim, né? E é uma comédia muito gostosa, assim, mas esse é um medo infantil. Aquele trata de um medo infantil.
Eu me lembro uma vez, nós estávamos, era o tempo em que a Fer tinha ido trabalhar em Marília, e Gabriel e eu estávamos sozinhos aqui em Prudente, e um dos meus medos maiores é perder um dos meus filhos. Tá? E então, estávamos no Walmart, e de repente, estava junto com o Gabriel. O Gabriel não era de soltar a mão nem nada, não ia longe. Gabriel sempre foi um menino tranquilo, muito fácil de lidar. De repente, cadê o Gabriel? Fez aquele buraco, meu coração parou. E sabe como no filme mostra em câmera lenta, que vai bem devagar a coisa? Assim, é aquela questão, em câmera lenta. Eu lembro isso, em câmera lenta. Uma coisa assim, muito, muito pausada, era tudo. E eu, frio, pá, qual que é o padrão? O cara mexe com padrões, busca padrões espontaneamente. Qual é o padrão de busca mais rápido para encontrar um filho pequeno nessa coisa tão grande? E já comecei a pensar nele, que está com medo, com isso, com aquilo outro. Tracei o percurso e já decidi onde que ia se eu não achava. Né? Atravessei a loja de um lado ao outro, cruzei pelo outro, voltei, fiz a diagonal, pá, e fui direto no ponto final. Por quê? Porque eu já tinha visto o Walmart, é uma neura que eu tenho do tempo da infância, da adolescência, de saber os pontos de saída. Então eu sabia por onde alguém poderia sequestrar meu filho e cair fora. E fui na porta de entrada onde tinha um rapaz. Tá? E o que eu estou indo para lá, onde tinha esse guardinha, ouço o meu nome sendo mencionado. Meu filho tinha falado o nome inteiro, falado o nome dele e dito onde está. Ele tinha se perdido. Quando eu abracei aquele menino meu de novo, o nosso coração batia. Pom, 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 aquela coisa mexia comigo. Pá, 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 pá. E ficamos em paz. Nunca mais ele se perdeu. Com minha filha, era pequena, 6 meses, nós estávamos indo para o Uruguai e eu não tinha visto que a minha primeira esposa, né, tinha entregue ela para alguém cuidar enquanto a gente almoçava. Tínhamos chegado tarde no restaurante, eu faço isso, eu chego tarde no restaurante porque é mais fácil, né, para entrar, para sair e a pista fica melhor. E de repente a minha filha, eu olho assim, minha filha não estava. E eu me lembro que eu estava almoçando e a faca era daquelas de ponta, né? Estávamos em Santa Catarina, né? Estávamos comendo churrasco, né? Eu atravessei a faca atrás e eu já saí. Cadê a Rebeca? E a minha ex-mulher começou a rir, a dar risada, a ficar vermelha. Não estava com a boca cheia, não conseguia falar. E ela apontou para a cozinha. Eu entrei lá na cozinha, virei a faca do outro lado com a ponta para cima. Digo, cadê minha filha? Desesperado, porque era meu maior medo. Eu quero falar desse tipo de coisas. O que acontece quando o seu maior medo se concretiza? Um adolescente tem medo de rejeição. Um jovem tem medo de fracassos na carreira ou na vida profissional. Um adulto tem medo de perder o emprego ou pessoas próximas. Tem medo terrível, que não se diz, não se confessa. Por quê? Sei lá por quê. Não vou tratar agora, mas o medo que o pai morra, que a mãe morra, né? Que o esposo ou a esposa o abandone, ou trai, esse tipo de coisa. Esse é típico do adulto, um medo típico de adulto. Mas ele não fala. Ele vai interiorizando isso. Isso vai matando, e é o que eu domina. Falei com minha irmã a respeito do que eu ia pregar, expus um pouquinho da chamada que eu tinha feito, tal, e eu vou ler para vocês vão me permitir que eu leia o que ela me escreveu hoje, porque eu só mandei a chamada para ela, né? E ela vamos ver se conseguimos fazer uma coisa interessante agora. E, Thiago, vou te mandar, a ver se você mandou. Você pode colocar aí para nós, só para divertir-nos um pouquinho com essa questão. Thiago, cadê o Thiago Dutra? Aqui.
Muito bom. Então, a minha irmã, ela espontaneamente, tá? Ela falou, muito bom. Meu maior medo era ter um filho ou filha discapacitada. Esta é minha irmã, que é missionária, tá bom? Eu sou mais velho, tenho uma outra irmã 5 anos mais nova, e esta outra que é 7 anos mais nova. É a mesma idade que a minha esposa. Cada vez que eu estive grávida, pedia que Deus formasse ao bebê e o livrara disto, da incapacidade. Mas quando estava grávida da Sofia, antes de ter o diagnóstico, cada vez que eu ia orar, eu me trancava e não podia orar isto. Somente orava, Deus, tu sabes que estou no limite, tu sabes que eu não posso, tu sabes que eu não tenho força. E nessa conversação, a resposta era, nessa conversação com Deus, eles são calvinistas, tá? E que se eu quero mostrar minhas forças e se eu quero fazer-te viver mostrando-te o que eu posso. Esta é a resposta que ela entendeu que recebeu de Deus. Quando me deram o diagnóstico, não foi surpresa, foi confirmação. Aqui está. E a minha sobrinha, Sofia, é uma menina extremamente linda, cheia de vida, fantástica. Tem 5 anos, mas não fala. Eu perguntei, para não andar dizendo bobagens, qual que é o grau do síndrome de Down que a Sofia tem, qual que é a escala? E ela me explica, tem 5 anos e meio, mas um retraso cognitivo que a coloca em 3. Com o tempo, essa diferença cresce. Quando tinha 2 anos, era de 6 meses. Então, eu falei entre os graus moderado e grave, porque são 3 graus, leve, moderado e grave, né? E ela diz, é moderado. Eu coloco assim porque ela está bem desenvolvida, ainda não fala, mas é bastante autônoma, come, caminha, corre e é sociável. Então, a minha irmã me ajudou muito com essa questão do maior medo dela, né? O maior medo dela era esse. E de repente acontece. Aquele seu maior medo acontece. Talvez você, que é mãe, tem medo que seu filho se envolva com drogas e não consegue verbalizar e se sente impotente. Aquilo te incapacita, aquilo te controla. Tem medo de que seu filho se envolva com traficantes. Tem medo de que ele se afaste dos caminhos do Senhor. Tem medo. E aí acontece. É desse ponto, quando o teu maior medo acontece, que eu quero falar hoje. Quando o teu maior medo acontece. Um idoso, por exemplo, tem medo de enfrentar a morte, de perder a autonomia, ter uma doença degenerativa ou ficar sozinho. Esses são os medos típicos. Então, por isso que eu pedi para você pensar o seu medo. Existem medos típicos. A passagem escolhida hoje trata de um dos maiores medos do ser humano, a morte. Porque na medida em que vamos avançando, o que mais nos assusta é a morte, o desconhecido. Mesmo aqueles que temos fé. Pensamos, logo existimos. Existimos, acrescento eu, logo sofremos. Em particular, pela consciência da finitude da vida. Esse é um medo universal. Então, enquanto eu aqui esteja falando do medo da morte e da morte, daí do que aconteceu com esta morte, e com as pessoas que estavam ao redor da morte de Lázaro, você vai focar naquele seu medo mais profundo. E você vai deixar que Deus haja na sua vida. Você vai deixar que Ele te
controle e não o teu medo. Porque lembre-se, aquilo que você não domina, te domina. Então você, hoje, você vai pensar no seu maior medo. Eu quero falar, o que acontece quando o maior medo da sua vida acontece? Daqui a pouco nós vamos falar de João 11, mas deixa eu colocar você em contexto, antes de lermos um pedacinho dele. Jesus escolheu Nazaré, na Galileia, como base para seu ministério. Nazaré, Galileia, a região da Galileia, como se fosse um microestado, uma coisa assim, imagina qualquer coisa assim, era uma terra impura. E por isso que Natanael vai dizer lá, mas lá pode sair alguma coisa boa. Tá? Nazaré, na Galileia, era uma terra impura. Agora, Lázaro, Marta e Maria moravam em Betânia, perto da capital, Jerusalém, e eram ricos. Dá uma olhadinha ali em João 12, versículo 3 aos 5. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu a casa toda com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ou seja, é uma fortuna. Ele gastou o equivalente a 1 ano de salário de um trabalhador braçal, 1 ano, no perfume. Todos os evangelistas concordam nesta história. Há pessoas que misturam esta Maria com Maria Madalena. Não tem nada a ver. Aquela Maria de Magdala, Maria Madalena. E esta outra é Maria de Betânia, irmã de Marta e de Lázaro. Certo? Muito bom. 300 denários. Um denário é o salário de um dia de um trabalhador braçal. 1 ano inteiro. 1 ano inteiro. Ou seja, um pouco mais de 1 ano, porque os dias hábeis são 220, não sei quanto. Tá? 1 ano inteiro de trabalho. E derramou. Uma fortuna. Então, esta família era podre de rica. Não era rica, era podre de rica. Eu vou voltar em Maria daqui a pouco. Então, era uma família fariseia. A fé deles era fariseia. Fariseu hoje em dia é tomado como sinônimo de hipócrita, não tem nada a ver. Paulo era fariseu. Jesus mesmo se identificava com os fariseus por causa, principalmente, da crença na ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Essa é a principal diferença. Vamos ao texto. João 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer ao Senhor, a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Presta atenção nessa frase. Presta atenção nessa fala. Não é para a morte. Tá? Fica com isso aí. A fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. E eu já, spoiler, vou terminar ali, tá? Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Esta doença não é para a morte. Se demorou 2 dias, porque ele amava. De nenhum outro amigo de Jesus se diz tal coisa. De nenhuma outra família amiga de Jesus se diz tal. Depois desses 2 dias, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram aos seus discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça,
porque nele não há luz. Confesso aos irmãos que eu passei uma vida sem entender o que tinha a ver isto com o restante, e hoje eu vou fazer uma conexão que me parece que funciona. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Morreu. Agora, olha por esse outro texto tão lindo. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Eu estou feliz que meu amigo morreu. O maior medo de Maria e de Marta se concretizou. Ele morreu. E eu estou feliz que exatamente isso aconteceu. Para quê? Para que possais crer. Para que possais ter fé. Crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado o Dídimo. Olha, pula lá para o 20:24. Pula lá rapidinho, 20:24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então disseram os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então voltamos lá em 11:16. Então Tomé, chamado Dídimo, este é o que fala. Esta é a voz da falta de fé. Esta é a voz da entrega, do abandono, de dizer: não vou lutar. Não vou lutar, vou embora. Entregue. Lascou. Já era. Vamos também nós para morrermos com ele. Pronto. Tem mais o que fazer. Acabou. Ele é suicida, nós estamos indo juntos. Estamos buscando para matar esse homem. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, 3 quilômetros, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Olha a inversão de papéis. Lembra lá de Lucas 10, 38 a 42? Naquela ocasião, Maria onde estava? Assentada aos pés do mestre. Marta estava ocupadíssima com as tarefas da casa. Jesus lhe disse: Marta, Marta, afanada e preocupada estás. Mas Maria escolheu a melhor parte. Maria era a discípula de Jesus, coisa que não era habitual, não era comum, não era aceito, bem quisto na sociedade. Maria era a discípula, estava sentada aos pés do mestre. E agora, quem que encontra Jesus? Marta. Disse, pois, Marta a Jesus: presta atenção nisso, porque vamos pegar daqui a pouco. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Isso é importantíssimo. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Aí ela responde: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Diz-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu. Eu tenho crido. Não é agora que eu vou começar a crer. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Olha que lindo.
Ela ouvindo isto, perdão, levantou-se depressa e foi ter com ela. Levantou-se e foi ter com ele, perdão. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, olha, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Nós insistimos muito que Jesus chorou no 35, mas isto daqui, que se agitou no espírito e comoveu-se, está falando de um choro talvez contido, de uma tristeza. É aquela coisa que você abraça o deudo, né, lá no velório, e você sente aquela dor do outro. Então, isso vai me importar daqui a pouco também. E perguntou: onde o sepultastes? E elas responderam: Senhor, vê e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Mas algum objetava: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, porque uma gruta cuja entrada tinham posto em pedra e tal. Não vou ler a partir daqui porque vou perder muito tempo e o pastor Círio já leu. Falamos muito em pecado não confessado, mas o foco de hoje é o medo não confessado. Aquele medo que você guarda, esconde, e você às vezes ri dele, às vezes você tem uma baixíssima autoestima com isso, e você faz brincadeiras de baixo calão, de mau gosto, se autodegrada frente aos outros, e isto vai cada vez mais te controlando, seja por si mesmo, pelos outros, e você perdendo o controle. Então, o medo não confessado, e esse aqui é um pulo, você vai ter que me acompanhar no pulo. O medo não confessado, então, é uma forma de pecado. O medo não confessado é uma forma de pecado. Por quê? Porque é um sinal de desconfiança. Eu não confio no meu irmão. Eu não confio na igreja. Eu não confio em Jesus Cristo, que deixou a igreja. Eu não confio nos métodos terapêuticos, que são ferramental de Deus para abençoar as nações também. Eu não confio em alguém que tenha estudado sobre este assunto. Então, o medo não confessado é uma forma de pecado. Consequências, então, do medo não confessado. Deixa eu listar, assim, rapidíssimo. Não sei se o Thiago preparou alguma coisa, mas olha, lá vai. Eu vou falar só as palavras, não vou definir, eu não quero gastar muito tempo. Medos não confessados, medos que te dominam. Lembre-se, aquilo que você não domina, domina você. Paralisação. Autossabotagem. Ou seja, você faz coisas inconscientes para limitar a sua profissão, a sua família, a sua participação na igreja, na vizinhança, no que seja. Autossabotagem. Ansiedade crônica. Tensão, ansiedade, estresse. O estresse eleva a pressão arterial, você estoura, tá? Desconfiança. Você vive desconfiado constantemente. Vai acontecer. É hoje que vai acontecer. É hoje que meu marido vai embora. É hoje que meu filho morre. É hoje que eu vou perder o emprego. É hoje que alguma injustiça vai acontecer comigo. É hoje. Daqui a pouco vai acontecer. Superficialidade. A partir desse medo, para encobri-lo, as relações se tornam superficiais. Uma consequência natural do medo escondido, do medo não assumido. E acaba sendo, então, uma prisão emocional. Deixa eu avançar rapidinho.
E falar então, já entrando agora sim, como dizia Spurgeon, todo o restante é introdução, falsas expectativas sobre Jesus. Eu tenho 3 falsas expectativas sobre Jesus. Eu vou trabalhar o texto diferente do que eu costumo fazer. Geralmente eu pego um texto, vou versículo por versículo, vou destrinchando ele, um modelo exegético. Eu vou fazer um modelo que se chama transversal, ou seja, você pega, associa por assuntos, os coloca junto e diz, olha como isso aqui está repetindo, olha como isso aqui trata do assunto. Tá? Muito bom. Falsas expectativas sobre Jesus. Uma falsa expectativa que estas pessoas tinham, que nós quase com certeza temos, que a gente comprova no pseudo-pentecostalismo, né, ou seja, a teologia da prosperidade comprova que essa expectativa, essa falsa expectativa existe, e que Jesus está aí para poupar-nos do sofrimento, evitando que coisas ruins nos aconteçam. Versículo 21, disse, pois Marta a Jesus, Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Nós te mandamos chamar, Jesus. Nós confiamos em ti. Mas te atrasaste. Chegaste tarde. Por isso meu irmão morreu. Porque nós sabemos que você faz milagres. Poderia ter evitado o mal. Versículo 32, a mesma ideia. Maria diz, Senhor, se estiveras aqui, quando meu irmão não teria morrido. É a mesma falsa expectativa. Então nós temos Marta, que era uma pessoa que conhecia Jesus, amava Jesus, mas não se contava entre os discípulos. Nós temos Maria, que era discípula de Jesus, tá? Isso quer dizer que estava sendo preparada para uma posição de liderança numa sociedade que era notoriamente, vamos usar a palavra que está de moda, machista. Mas nós temos o povo de fora. Olha o versículo 37. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que não morresse? Então, isso é uma falsa expectativa. Se você tem essa falsa expectativa sobre Jesus, é tempo de confessar esse pecado, é tempo de voltar atrás, e é tempo de se arrepender, é tempo de dizer, olha Jesus, eu tenho medo, pavor terrível, e eu confio para que tu evites o medo concretizar-se. Tem que ser confessado. Segunda questão. A fé em Jesus, segunda falsa expectativa, a fé em Jesus é de ordem mística, escatológica ou metafísica, mas a fé em Jesus nada tem a ver com o presente. Se o primeiro pecado é dos pseudo-pentecostais, né? O pessoal da teologia da liberação, da prosperidade, este outro é um pecado mais nosso. Em que, sim, a salvação da alma. Sim, porque o importante é que a alma se salve. Não, temos que estar preocupados com a salvação da alma. Você não lê a Bíblia, não? Olha só o versículo 24 ao 27. Tá? Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia, disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que haveria de vir. Terceira falsa expectativa sobre Jesus. E agora vem a cereja do bolo. O mal tem vida própria. Isto é um conceito muito estendido. O mal existe quanto substância e ele tem vida própria. E Jesus, então, não pode usar o mal. Jesus não pode usá-lo porque o mal é mal. E o mal apenas faz mal. Então, não é um instrumento de Deus. Ele tem vida própria, uma substância alheia,
E Jesus não pode usar o mal para os seus propósitos, nem deixar esses propósitos acontecerem. E eu devo de confessar, dentro da teologia calvinista, e eu insisto, eu não sou calvinista, mas é a teoria que mais gosto, né? Uma das coisas que mais me incomodava era aquela questão de que até o mal cumpre o propósito de Deus. E na realidade, a gente vê aqui em alguns versículos bastante disso. Olha só, versículo 4 ao 6. O que nós frisamos? Ao receber esta notícia, Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, mas sim para o quê? Para a glória de Deus. Nós já fizemos a ênfase necessária, não vou voltar porque tenho pouco tempo. 14 ao 16, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por causa de vocês, me alegro de que lá não estivesse. Me alegro para que possais que querer. O maior medo de Marta e de Maria de perder o muro de arrimo, porque mesmo que eles eram ricaços, né, quem levava as calças na casa era o irmão mais velho. O maior medo tinha se concretizado. A maior tragédia tinha chegado a acontecer. E Jesus, amigo do morto, diz, me alegro que ele tivesse morrido. Por quê? Porque há um propósito maior do que evitar o mal. Há um propósito maior do que evitar que você sofra, meu querido. Há um propósito maior que expor você. Há um propósito maior de que você seja exposto ao ridículo. Há um propósito muito maior de que você seja tido por trouxa. Há um propósito muito maior do que você sofra. Há um propósito muitíssimo maior. O reino. E para entrar no reino, como que se entra no reino? Sendo membro de uma igreja? Não, crendo. Crendo, Piscis. Então, esse é o negócio. Eu me alegro, porque aí vão crer. 41 ao 42, olha só. Né? Tiraram então a pedra e Jesus disse, levantando os olhos para os céus, né? Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele ora em passado, incrível. Lindíssima esta oração. Me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, presente. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Olha o reino aí de novo. Para que creiam que tu me enviaste. Então, este mal aqui, usado por Deus. Você acredita nisso? Eu vou pedir um amém daqui a pouco para você. Tem que ir pensando se você acredita. Aí vem aquela questão da luz versus trevas. Eu vou dar uma ponte interpretativa, que eu acho que se encaixa muito bem, porque, versículo 9, respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia, se andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. E eu pergunto, o que tem a ver a comer? Sério, você olha a passagem assim, o que tem a ver? E aí, essa luz versus trevas. Fisicamente, as trevas não existem. Aí você vai olhar para fora e diz, mas está escuro, pastor. Fisicamente, a luz não existe. As trevas não existem. O que existe é a luz. A luz existe. Foto que se movimenta ou que vai numa linha, depende do ponto de vista da física que você vai ver. Então, quando o sol se faz presente e irradia a sua luz, as trevas se dissipam. E quem fez a ponte interpretativa foi Santo Agostinho ao tratar contra os maniqueus. Os maniqueus acreditavam que existia o bem e o mal como duas forças que se opunham. Não tem gente que acredita que o diabo e Deus são contrários? Não são. O diabo é servo de Deus, continua sendo servo. Ele é um servo rebelde, ele faz gato-sapato, mas ele ainda tem que pedir permissão. Lembra de Jó? Ainda tem que ir lá e falar, olha, estou considerando tentar a fulano.
Né? Lembra de Pedro? Porque vai dizer, não, isso é lá do tempo dos Acádios. Não vem Estevão falar de Jó, porque Jó é o livro mais antigo da Bíblia, as coisas mudaram. Não, você pode ir no Novo Testamento. Satanás, falando Jesus para Pedro, Satanás me pediu você para cirandá-lo. Então não são duas forças iguais. Se você imagina que Deus e o diabo são duas forças ou duas pessoas iguais, você está redondamente enganado, está precisando de escola bíblica, se arrepende, pede para o pastor discipulado, estamos todos dispostos, discipulado. Começamos no ABC de novo. Se você acha que o bem e o mal são duas forças contraditórias, está enganado, filho. Os maniqueístas acreditavam nisso. Estamos falando de Santo Agostinho, 358 depois de Cristo. Uma coisa assim, em Hipona. E ele diz... Por quê? Porque ele esteve com os maniqueístas muitos anos. Porque ele buscava a verdade, ele era um bom filósofo, buscava a verdade, ele se entregava na busca da verdade e esteve com os maniqueístas e conseguiu umas respostas que ele precisava, mas não era satisfatório. Aí ele diz, o mal não existe. Porque existe o bem. Então, quando o bem não está, tem a escuridão. Mesma coisa. Então, essa é a minha ponte interpretativa, espero que ajude e vamos em frente. Deixa eu falar dos estágios da aparição ou confirmação dos seus maiores medos. Talvez, se minha irmã estivesse aqui, ela me ajudaria, por causa da sua experiência, a confirmar isso. Mas é muito interessante. Nesse momento, na minha família, nós temos... Bom, a minha mãe já teve câncer um ano retrasado. Essa minha irmã está com câncer muito bravo. Ela está parece o David careca, né? Sem barba. Aí temos a minha prima foi operada não faz 15 dias ainda. O esposo dela descobriu um câncer no intestino. Tem que fizeram uma colo nele. Enfim, tem um monte de situações acontecendo. Meu pai morreu no início do ano, em abril. O diabo está solto. O diabo está solto. Alguém, que eu não vou falar quem que é, olhar para lá. Alguém hoje me falou, enquanto o pastor Ciro comentava as coisas, tem que repreender esse espírito. Tem que repreender, sim. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é espiritual. Tem que mandar o cara de novo para fora. Tem que pedir ao Senhor, Senhor, repreende esse espírito que está solto, está afetando nossas famílias. Nós mesmos sabemos de um caso aqui de uma mulher que abandonou seu próprio marido, fazendo passar vergonha. O diabo está solto. Está solto. Mas é controlado, tá? Então, deixa eu falar dos estágios. Então, dessa questão, mais ou menos, nem todo mundo passa por esses, mas eu acho que são mais ou menos os estágios que, quando o mal se concretiza, quando aquilo que você mais medo tem, chega no concreto, acontece, esmaga você, me parece que passa por aqui. E, obviamente, que isso é uma reflexão muitíssimo pessoal. A primeira coisa, a suspeita, ou, se queremos chamar assim, o pressentimento. Você começa a cheirar. Sabe aquilo do sexto sentido da mulher? Quando o marido está fazendo coisa errada? Né? Começou a apostar nos betes da vida, né? Certo? E a mulher começa a desconfiar, né? Meu pai, ele gastava muito dinheiro com apostas. E é o meu maior medo. Eu estou cheirando que esse meu marido aqui... Deixa eu ver o celular. Não, vai ver o celular por quê? Temos que tratar disso, tá? Muito bom. A suspeita. Primeiro estágio. Segundo estágio, o teste de observação. Porque você começa a fazer os testes. Você começa a testar, a conferir, a buscar. E quem busca... acha. E aí, quando você testa e observa,
Se você não acha, você corre atrás de comprovação. E quando você comprova aquele seu maior medo tendo sido executado, tendo acontecido, já é uma coisa passada, não interessa, o passado não tem como recuperar. Não interessa se faz, bota aí 7 dias, ou se faz, tipo, 20 anos atrás. Você está à mesma distância do passado, não tem mais como corrigir. Tem que lidar com ele. Então, depois da comprovação, o que vem? A fossa séptica. Certo? Essas duas palavrinhas que fica feio de falar de púlpito. Mas é assim que você se sente. Minha irmã não seria o caso, porque ela já vinha entendendo, já vinha orando e vinha entendendo que vinha diferente a coisa. E eu já vi quando estava preparando a mensagem que não ia dar tempo para tratar disso tudo, então eu falei, vou cortar por aqui, pronto, acabou. Mas o que é essa fossa séptica que eu estou falando? Né? O que é esse esgoto de detritos humanos? Bom, dúvidas, insegurança, impotência, amargura, raiva, autodepreciação, ou seja, mais do mesmo que você tinha, ânimo de vingança. Ah, não, mas ele está gastando todo o dinheiro do mês na aposta. Eu mato o cara. Eu arrebento ele. A frigideira nova vai na cabeça. Certo? Então, ânimo de vingança. Outro, desejo de suicídio. Não, eu me mato, não tem mais solução. A minha mãe sofreu com isso, minhas irmãs sofreram com isso, eu estou sofrendo com isso. Tá entendendo? E aí você diz, bom, uma bala na cabeça, vou me enforcar, sei lá, cortar minhas veias. Então, e a outra que é tão profunda quanto a angústia. Você não dorme mais. Você não dorme mais. Depois de fato comprovado, você não dorme. Você não dorme, você perde. E aí, o que vem para o crente? Se você não é crente, você está me assistindo, não é crente, talvez venha outra coisa. Talvez venha meditação, etc. O que vem para nós? E isto aqui eu devo confessar que é meu. Louvor e adoração. Isso tem acontecido várias vezes comigo de louvar. Por exemplo, um dos meus maiores medos quando eu trabalhava no Yamada era o servidor deles caírem. Eles trabalhavam muito na beirada do limite executável e quando caía tudo. E quando eu conseguia arrumar, eu já tinha que ter mandado todo o pessoal embora cancelava toda a parte administrativa, por exemplo, ou faturamento, você cancelava setores. E era um gasto. Eu tinha que enfrentar. Vai ter que mandar embora mesmo, porque não chego. Preciso de 12 horas, 16 horas, 20 horas para arrumar o serviço. E eu me lembro quando eu terminava, e eu louvava. Eu adorava. O louvor e a adoração não são cantinhos. O Tiago tem feito um excelente serviço na escola bíblica, muito bom a respeito de falar de culto público. Tá? Não são cantinhos. Vamos cantar musiquinha. Preparando porque a parte importante vem na pregação. Não tem nada a ver. Mas o louvor, a adoração, te leva na presença de Deus e você faz o quê? Na adoração, você está declarando tudo que Deus é. Por isso que a gente começa o culto com adoração. A gente não começa o culto dizendo eu sou miserável. A gente começa o culto dizendo tu és grande. Tu és lindo. Não existe ninguém na terra, fora deste universo, conhecido ou desconhecido, que seja tão grandioso como tu. Tu és formoso. Tu és santo, justo, verdadeiro. A ti pertence a glória. E aí vem o louvor. E o louvor é o quê?
porque tu atuas bem, porque tu és fiel, porque tu fazes isto e aquilo, porque tu me abençoas, porque tu me cuidas, porque eu estou no buraco, estou na fossa séptica, mas isso não muda a tua essência, Senhor. Eu estou na fossa, mas não muda o que tu és. Então você está na fossa, se você olha para baixo, é ainda pior. Para onde está a luz? Para cima. Para cima. Então vem louvor e adoração. E aí você lembra que foi perdoado. Que o Senhor Jesus te perdoou coisas piores. Ou que o Senhor Jesus curou em ti coisas. Ou que você já passou por outros medos concretizados. Ou que você mesmo foi o infrator. Ou sei lá o quê. E você, de repente, a paz do perdão concedido antes. Antes que meu marido fale que ele está apostando, eu vou perdoar ele. Entendeu? Eu estou suspeitando, já comprovei, mas eu decido perdoar. Eu decido perdoar. De coração. De coração. Então, esse é um ponto para mim importantíssimo. Mas depois, outro que eu aprendi assim, a primeira pessoa que me falou isso foi meu pai. E eu não consegui entendê-lo. Né? Do auto-perdão. De perdoar a si mesmo. Dizer, se eu estou nesta fossa é porque eu permiti. Se eu estou nesta situação é porque eu abri. O diabo não tem poder sobre você. Você é crente, você é cristão, você é de Jesus. O que a Escritura diz? Você lhe pertence e nada te pode tirar da mão dele. Fim. Você está em Cristo, Cristo em Deus, nada te tira da mão. É isso. Fechou. Então, isso de que o diabo me pegou. Mentira. 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 Você peca porque você gosta. Você peca porque sente prazer. Pode querer justificar, explicar, tá? O que for. A gente peca e a gente gosta. Mexe com algum desejo, pode ter milhões de explicações, todas elas muito plausíveis. Peca porque gosta. E se o diabo entrou na tua família, na tua vida, se há um medo que está aí arraigado em ti, ali dentro da tua alma, se há um medo não confessado, não dito, alguma coisa que te apavora, que te domina, é porque você deixou estar ele. O caminho, obviamente, é a confissão. Por aí vamos. Eu teria que gastar, eu calculei, digo, isso dá para 3 palestras mínimo, tal que eu tenho, mas não dá. Já estou chegando no fim, tá? Já estou vendo aqui. Me desculpem. Me perdoem. Ó, literalmente, só falta esse pedacinho, tá? Há uma ideia por aí sobre perdoar a Deus. Tá? Diz, olha, você tem que perdoar a Deus. Essa ideia é fajuta, evidentemente, é idiota. Mas ela traz uma coisa interessante aí, é que você culpa Deus das coisas. No fundo, você culpa Deus. Olha só, tá? Então, chega Deus e pergunta para quem? O onisciente chega para Adão e pergunta, você comeu da árvore? Não pergunta para Eva. O onisciente pergunta para Adão, o responsável pela família. Não interessa o que a sociedade atual diga. O responsável pela família é o homem. Então, ele pergunta para Adão. E o que Adão faz? O que todos nós fazemos. A mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu. De quem que é a culpa? É do Senhor, evidentemente. O Senhor me deu essa mulher. Chega para Eva e diz, Eva, então, é a serpente, é a sua criatura. Quem que criou a serpente? Deus. Deus é o culpado. Então, no fundo, os nossos medos, na concretização dos nossos medos, na concretização da morte, muitos culpamos a Deus. Quer ver? Vai num velório qualquer. Deus, por quê? Hã? Deus, mas... Hã? Por quê? Porque se culpa Deus. Deus é o último culpado. E na realidade é o primeiro, né? Como diz Paul Tillich, né? A preocupação última. Isso é que importa.
Então, mas eu queria pegar essa questão de tirar Deus da linha dos culpados. Nós somos responsáveis. E deixe, se você quer ir embora agora, eu vou lhe explicar o que acontece depois do auto-perdão. Mais louvor e adoração. A gente peca porque a gente não louva e não adora com tanta regularidade. A gente peca. Depois vem a descoberta. E aí, nesse momento, quando você descobre, quando você tem plena certeza, quando seu filho condão nasce, quando seu marido que está apostando, de repente a aposta chega para você sem você buscá-la. O medo se concretiza. O que ele produz? E aqui vem a resposta da pergunta inicial da mensagem. O medo concretizado produz liberdade. Medo concretizado produz liberdade. Porque aquilo que te segurava não mais te segura. Vamos voltar no exemplo da aposta. Então, o marido aposta. Qual que é o maior medo? Luiz Felipe Pondé diz: todo homem que ama sua mulher tem medo da sua mulher. Ele tem medo de que aquilo lá venha à luz, que aquilo lá aconteça. Mas uma vez que aquilo lá acontece, ele liberta. E a mulher também é liberta. Acaba. Porque agora é uma coisa concreta, não é uma coisa hipotética. Ele acaba. Então você pode escolher o caminho da liberdade. Deixa eu avançar rápido. Consequências da intervenção divina. Versículo 44, liberdade. Esse versículo 44 é fantástico. Diz: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Liberdade. Segundo, a alegria. Com certeza, Maria, Marta, o próprio Lázaro, seus amigos devem ter se alegrado. O texto não diz. É óbvio que se alegraram. Você não se alegraria se seu amigo, seu irmão voltasse à vida? Obviamente que sim. Terceira coisa, fé. Versículo 48, né? Diz assim: se deixar... Perdão? Sim. Porque versículo 48, se o deixarmos assim, todos crerão nele, pois virão os romanos depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. E aí depois o versículo 12, 11, porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Produz fé, liberdade, alegria, fé, são produtos da intervenção divina. Agora deixa eu dizer outra coisa. As consequências da intervenção divina também produzem ódio e rejeição. Ódio e rejeição. Aquilo mesmo que te liberta é capaz de levar o próximo a rejeitar, reinterpretar e ressignificar todas as evidências. Aquilo mesmo que te liberta é capaz de levar o próximo a rejeitar, reinterpretar e ressignificar todas as evidências. Versículos 36 ao 37. Então disseram os judeus: vede o quanto amava, mas alguns objetaram. Ou seja, está vendo Jesus sofrendo? Está objetando. Não, olha, não podia lhe abrir os olhos dos cegos, né? 45 ou 46. Depois Lázaro sai. Ele já fedia. Ele saiu do túmulo. O que acontece? Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava.
12, 9 a 11, soube numerosa, multidão dos judeus que Jesus estava ali e lá foram, não só por causa dele, mas também porque para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara entre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam a crer de Jesus. A mesma coisa que te liberta, a mesma coisa que te traz alegria, liberdade, fé, que você transmite isso para os outros. De repente você canta, hoje eu sou livre, hoje eu sou... A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. O outro pode reinterpretar, ressignificar. Vão matar a Lázaro. Não pode ser. Muito bom. Não posso... Coloca o ditado nigeriano de novo. Não posso falar tudo e realmente cheguei no final. Vocês devem estar pensando em Romanos 8, evidentemente, mas eu quero frisar uma coisinha aqui do versículos 32, 35 e 38. Diz, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus chorou, agitando-se novamente em si mesmo. Blá, 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 blá. Jesus está no meio da tua dor. Jesus está no meio do teu sofrimento. Onde está Jesus? No meio do teu sofrimento. Onde estava Jesus no holocausto? No meio do sofrimento do povo. Por que ele não evitou? Porque ele tem um projeto maior a ser feito. Porque ele leva a glória. É impossível que Deus não leve a glória. Ele não está aí para evitar o mal. Mas se o mal te cura, se o mal de repente vai fazer de você uma nova pessoa, ele vai fazer, não é permitir, fazer com que ele aconteça. Torna isso Deus ministro do pecado. Evidentemente que não vamos entrar nessa discussão de novo. E você já está velho, já deve estar cansado de ouvir Romanos. Está com medo? Ou estava com medo? Qual que é a decisão que está no seu coração? A diferença entre uma palestra e uma pregação é que a pregação tem apelo. O que você vai fazer com esse medo? O que você tem feito com os medos que têm se concretizado? Tem se aglutinado, tem se acanhado, tem voltado para trás ou tem louvado? Hã? Tem louvado a Deus? Se não tem louvado, comece a louvar pela dor do medo concretizado. Comece a adorar a Deus. Gaste tempo fazendo isso. Não é brincadeira, não é religião. É relação direta, particular, pessoal e comunitária com o Senhor da nossa terra, da criação. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, obrigado porque Tu és Senhor e Tu reinas. Porque mesmo estando na fossa, Tu te manifestas e Tu és Senhor, Tu governas. Porque nada se escapa do Teu controle, nada se escapa do Teu domínio. Não existe possibilidade de que alguma coisa, seja um filho com problemas, seja um casamento arruinado, seja dívidas, seja uma morte, qualquer tipo de coisa, um desastre natural, nada se escapa ao teu controle, porque tu és o dador da vida, tu és o fazedor de tudo e tu és o digno de levar a glória. Foi por isso que deixaste Lázaro morrer, para que tu e teu filho Jesus Cristo levassem a glória. E nós temos orgulho de ter um Deus como tu, Senhor. Nós queremos dizer que somos felizes porque temos um Deus que nos cuida ao ponto de deixar-nos passar por aflições profundas para tirar de nós pedaços que ainda são pecaminosos, que é como carne podre que está em nós. Queremos declarar a nossa felicidade pela tua fidelidade ao teu próprio plano, não às nossas ideias mesquinhas da vida, não a nossos nhenhenhens, mas sim ao teu próprio plano, ao teu próprio propósito. Senhor, eu sei que a gente sofrendo, eu estou vendo os rostos de pessoas com lágrimas nos olhos, eu estou vendo pessoas
que estão agachadas, estão trituradas. Deus traz para eles a liberdade do louvor e da adoração. Traz para eles a liberdade do perdão antecipado. Traz para eles a liberdade do auto-perdão. Permite que eles tenham uma vida renovada, Senhor. Agiliza, se movimenta com esse teu povo, Senhor. Esta igreja que te ama. Ministra a tua sanidade, do teu perdão, da tua liberdade e da tua liberação. Repreende, Senhor, o nosso inimigo que tem se levantado firmemente contra muitas coisas na nossa congregação e também em várias das amigas. Em nome de Jesus, o teu filho, é que nós oramos. Amém. Pastor Ciro.